Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoite. Super Deboni, o Super da Família. No mês de aniversário Moana Kids, tudo em 10 vezes sem entrada e sem juros. E você ainda concorre a R$33 mil em cadernetas de poupança da compra premiada CDL. A Moana Kids recebeu a coleção Primavera-Verão, que está um arraso. A Moana Kids veste do PBB ao tamanho 18. Venha conferir na loja. Abra o seu crediário facilitado. Apenas CPF e RG. E pronto. Você parcela em 10 vezes sem entrada e sem juros. No mês de aniversário Moana Kids. E você ainda concorre a R$33 mil em cadernetas de poupança da compra premiada CDL. Acesse as redes sociais e confira sempre as novidades. Moana Kids, na 7 de setembro. Amigos, muito boa noite. É segunda-feira e sendo segunda-feira é dia do programa Lagoa Debate. Programa que conta com o apoio de Moana Kids e Super Deboni, o super da família. Tempo bom em Lagoa Vermelha. Tivemos um dia quente nesta segunda-feira aqui em Lagoa Vermelha. Estamos em pleno setembro. Aliás, mês que já se encaminha para o seu final. E setembro, no calendário da saúde, é o mês de prevenção ao suicídio. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas a campanha acontece durante todo o ano. São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números, a campanha Setembro Amarelo cresceu e hoje conquistamos o Brasil inteiro. Para isso, o apoio das nossas federadas, núcleos, associados e de toda a sociedade é fundamental. Como resultado de muito esforço, em 2016 garantimos espaços inéditos na imprensa e firmamos muitas parcerias. Conseguimos também iluminar monumentos históricos, pontos turísticos, pela primeira vez o Cristo Redentor, espaços públicos e privados no Brasil inteiro. Centenas de pessoas participaram de caminhadas e ações para a conscientização sobre este importante tema, salienta a Associação Brasileira de Psiquiatria. Conforme a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está em 8º lugar dentre os países com maior número de suicídios.
atrás da Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Dados compilados pela Insurtech brasileira ASOS indicam que entre 2014 e 2019 o número de suicídios no Brasil aumentou em 28%. No período, segundo o levantamento, as pessoas que tiraram a própria vida passaram de 9,7 mil para 12,4 mil. Para chegar a esse número, a empresa de tecnologia especializada em seguros de vida cruzou dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com uma base histórica de mortes disponibilizada pelo governo federal no portal dados.gov.br. De acordo com a empresa, entre jovens de 11 a 20 anos, houve um aumento de casos de 49,6% no período. No entanto, a maior incidência de mortes por suicídio está na faixa etária que vai de 21 a 30 anos de idade. Foi um choque ver a quantidade entre indivíduos tão jovens, diz Bernardo Ribeiro, diretor de marketing e sócio fundador da ASOS. Os dados são de fontes oficiais e confiáveis e nos indicam uma tendência de aumento nos casos ano após ano. A tendência de alta entre os jovens já havia sido constatada em um estudo feito pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e publicado em 2019. Uma em cada 100 mortes ocorre por suicídio, revelam estatísticas da Organização Mundial da Saúde. Nós convidamos para participar do programa Lagoa Debate desta segunda-feira o psicólogo Flávio Alberto Weber. Sempre muito gentil, sempre muito solícito, prontamente atendeu ao nosso convite no sentido de participar do Lagoa Debate. Já havia participado em uma outra oportunidade do nosso programa. Pessoa que desfruta de um grande conceito no seio da comunidade de Lagoa Vermelha. Com sua participação, vamos abordar esse tema no programa desta segunda-feira. Aliás, nos últimos dias tivemos 2 suicídios aqui em Lagoa Vermelha. Situação assim que preocupa bastante. Meu caro Flávio, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Boa noite, Ademar, ouvintes da Lagoa TV e da Rádio Lagoa FM, telespectadores que nos acompanham. Fico feliz por estar aqui mais uma vez e me sinto honrado com o convite de participar da discussão, do debate de um tema de tamanha importância e relevância como é o suicídio. Estou aqui à disposição aí para tentarmos, trazer a nossa visão e colaborar com aqueles que nos ouvem, nos assistem, para poder entender mais esse fenômeno. Publicação, Flávio, além de tudo aquilo que eu já salientei, que eu relatei, publicação de 17 de junho de 2021, através da Organização Mundial da Saúde, o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo, de acordo com as últimas estimativas da Organização Mundial da Saúde, publicadas recentemente no relatório Suicide Worldwide em 2019. Todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama, ou guerras e homicídios. Em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio, uma em cada 100 mortes, o que levou a Organização Mundial da Saúde a produzir novas orientações para ajudar os países a melhorarem a prevenção do suicídio e atendimento.
São dados, não querendo exagerar, estarrecedores, Flávio. Se nós pegarmos, Ademar, e dividirmos essa estatística, é aproximadamente 1 milhão de casos por ano, o que dá uma morte a cada 40 segundos no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa está tirando a vida. Isso é alarmante. No Brasil, cerca de 32 casos por dia. Dá mais do que um caso por hora. Então nós percebemos que o suicídio precisa e deve ser estudado, deve ser tema de discussões e debates. E algum tempo atrás se falava da preocupação em abordar esse tema nos meios de comunicação, com o receio de que abordar assuntos dessa natureza poderiam incentivar ainda mais as pessoas a cometerem essa morte auto-infligida, essa autoagressão. E hoje os estudos apontam exatamente o contrário. Os meios de comunicação, precisam trazer nas suas pautas esses temas. Precisamos falar, conversar de maneira responsável, lúcida, para evitar as mortes. Até porque a Organização Mundial da Saúde nos revela que 90% dos casos de pessoas com ideação suicida ou que já têm tentativas de suicídio, ajudadas, acolhidas, podem ser salvas. Essas mortes em 90% podem ser evitadas. Então vejamos, é grave. Esse índice responde por mais mortes violentas no mundo do que nos próprios homicídios e acidentes de trânsito, em conflitos internacionais. Então nós precisamos falar, abordar e tratar desse tema com muita responsabilidade, porque envolve naturalmente famílias, pessoas, envolve muitos daqueles irmãos, amigos nossos que estão nos acompanhando também, que vivem com esse drama nas suas famílias, ou que sofrem algum transtorno e passam pela ideação suicida. Então é importante abordarmos isso mesmo. Não podemos e não devemos ignorar o suicídio, afirmou Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Cada um deles é uma tragédia. Nossa atenção à prevenção do suicídio é ainda mais importante. Mais importante agora, depois de muitos meses convivendo com a pandemia de Covid-19, com muitos dos fatores de risco para suicídio, perda de emprego, estresse financeiro e isolamento social. Tudo isso ainda muito presente. A nova orientação que a Organização Mundial da Saúde lança fornece um caminho claro para intensificar os esforços de prevenção do suicídio. Como é que isso poderia ser feito, Flávio? Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer o fenômeno, procurar entender as relações que estão intrínsecas nesse fato. Vamos pensar, já aí você tem, Ademar, nesses dados, importantes indicativos de que a pandemia contribuiu sobremaneira para o aumento dos suicídios. E também nós precisamos revelar que para cada suicídio consumado, nós temos em média de 10 a 20 tentativas de suicídios. E no público feminino, as tentativas ocorrem com muito mais frequência. Os homens tentam menos, mas são mais eficazes nos suicídios consumados. As mulheres tentam mais e cometem menos suicídio. O que é importante pensar nesse aspecto, Ademar, vamos tentar trazer isso ao longo da nossa história. O fenômeno que nós estamos experimentando agora, ele não é novo. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer meu trabalho de conclusão de curso na faculdade sobre o suicídio. E eu pesquisei os últimos 10 anos, desde até 2016, fiz o trabalho em 2017, em Lagoa Vermelha. E procurando compreender esse fenômeno, nós estudamos muito, lemos muito e chegamos a algumas conclusões. Primeiro, que os dados, eles são muito divergentes. Os dados, as estatísticas realmente não são unânimes em afirmar esses números.
O que nós sabemos é que o fenômeno suicídio, a morte auto-infligida, acontece desde que a humanidade tem registros históricos da sua cultura. Os egípcios, por exemplo, tinham como cultura sepultar junto com o faraó morto os seus escravos, que precisavam cometer suicídio, e assim eles honravam o sepultamento, aquele finado faraó. Era uma forma culturalmente aceita de suicídio. Vamos pensar na antiga Grécia, em Atenas, já se tinha um caso de suicídio, inclusive as pessoas eram sepultadas com a mão decepada, porque se tinha a crença que aquele morto por suicídio poderia vingar-se. Na Roma antiga, os enforcamentos por suicídio aconteciam e isso dava o direito ao Estado de confiscar os bens dos mortos. E nos primórdios da Igreja Católica não haviam cemitérios para suicidas. Eles não poderiam ser sepultados nos cemitérios que eram comuns ao lado das capelas. Isso só foi mudar depois da Revolução Francesa, onde o suicídio passou a ser entendido como um fenômeno de saúde, não só um aspecto filosófico ou religioso. Se nós pegarmos, Ademar, a primeira vez que foi tratado o assunto como doença mental foi um psiquiatra francês, Jean-Etienne Esquirol, no século XIX. Então, relativamente há pouco tempo dentro dessa ampla história da humanidade. O sociólogo Émile Durkheim, por exemplo, considerado o pai da sociologia, ele diz que o suicídio é o resultado de uma sociedade que perdeu os seus valores. Ele afirmava que a sociedade, né, tem os seus valores tradicionais deteriorados, seus objetivos, sua identidade. E o suicídio, para alguns pesquisadores, como Silva, ele afirmava que é uma forma de comunicação, através do qual o indivíduo precisa morrer para falar do seu sofrimento psíquico. Nem sempre, né, nós conseguimos identificar naquele amigo, naquele familiar, uma pessoa doente, mas sempre há sinais que mostram que aquela pessoa não está bem. O que chama atenção, e eu consegui levantar, né, no meu TCC, que até crianças hoje cometem suicídio. Suicídio está até crianças entre as 10 causas de morte evitáveis na faixa etária de 15 a 30 anos, e nós temos 2 suicídios por dia de crianças no Brasil, de 9 anos a 19 anos já adolescentes. O que leva uma pessoa nessa faixa de idade a chegar a esse extremo, Flávio? Quando nós falamos em suicídio, não podemos defini-lo como causa, mas como um fenômeno, uma questão que tem amplos aspectos, multifatorial. Vamos pensar em suicídio como um todo, né? Existem causas culturais, né? Uma sociedade extremamente machista, opressora, homofóbica, racista, que diminui o valor da vida das pessoas que não se encaixam nesse perfil. Nós temos causas sociais, e aí entram as questões, né, da escola, sentir-se excluído, passar por bullying, perseguição, humilhações constantes. Existem aspectos psicológicos, né, que estão envolvidos, como o comportamento que desenvolve a sensação de desamparo aprendido, como diz o psicólogo americano, né, que é pai da psicologia positiva. Ele vai nos dizer, né, Martin Seligman, que o desamparo ele é registrado em regiões específicas do nosso cérebro, como na região anterior ao córtex pré-frontal, e que nós, em algum momento da vida, nos sentindo sozinhos, nos sentindo incapazes, nós desenvolvemos uma sensação de desamparo. Eu estou sozinho, eu não posso contar com ninguém. Mas por que eu estou sozinho? E vêm as hipóteses, nós tentamos formular teses mentais. Se eu não posso contar com ninguém, é porque ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Eu não posso contar com ninguém. Mas por que será que ninguém me ama? Ninguém gosta de mim? Por que eu estou sozinho nessa empreitada? E a outra tese que vai fechar esse círculo de um pensamento, né, distorcido, é que eu não tenho valor. Eu não tenho valor nenhum. Minha vida não faz sentido.
Se eu faltar, não vai fazer falta para ninguém. Então esse desamparo aprendido envolve uma sensação de impotência absoluta. E essa questão é desenvolvida por vários aspectos. Nós vamos pensar nesses aspectos multifatoriais, nas questões psiquiátricas, nos transtornos mentais, como a depressão, que responde por 75% dos casos de tentativa de suicídio. Então vejamos, de cada 10 pessoas, 7 a 8 têm esse diagnóstico. Nós temos aspectos filosóficos. Há quem diga, estudos apontam que a depressão é o mal do século. Hoje a depressão é tratada como outra epidemia mundial. Cerca de 3 milhões de pessoas no mundo sofrem dessa doença, tratadas, já com medicação. E nós vamos por um caminho de uma curva ascendente, desse processo. Aí vem Emile Durkheim, que fala dessa questão de uma sociedade que perdeu seus valores, seu sentido, que está perdida. Nós vamos ver também outro grande sociólogo que esteve no Brasil, francês também, que fala da modernidade líquida, Zygmunt Bauman, que ele fala que uma sociedade que não tem bases sólidas, ela perde o conteúdo. Até mesmo nós podemos perceber isso na cultura do 1,99, onde os objetos são descartáveis, as coisas não são feitas para durar, para incentivar o consumo, e onde a vida humana se encaixa exatamente no perfil de uma vida sem sentido, de uma vida que não tem valor. Então nós vamos pegar no aspecto filosófico exatamente isso, a falta de sentido da vida, de propósitos para viver. Você falava, Ademar, de uma questão envolvendo alguns países. Se sabe, por exemplo, que a falta de condições dignas de sobrevivência, a falência. No Brasil, no plano Collor, tivemos o maior índice de suicídio registrado no país, em função dos aspectos econômicos, dessa impotência, incapacidade de sobreviver com dignidade. Tem questões religiosas que estão envolvidas também. As exclusões por questões de gênero, embora a espiritualidade tenha tratado a ciência como um fator de proteção, algumas vezes, em alguns cultos, algumas crenças, há uma exclusão das pessoas que não ficam adequadas àquele padrão pré-concebido de comportamento. Então nós temos várias questões associadas a ponto de nós chegarmos a uma conclusão: não existe uma razão específica para o suicídio. Existem condições que vão adoecer a criatura. Há, por exemplo, estudos que dizem, Ademar, que em 60% dos casos de suicídio não havia diagnóstico nenhum. A pessoa nunca havia consultado um psiquiatra, nunca havia ido a uma terapia ou tomado medicações, mas ela agiu por um comportamento, por uma personalidade impulsiva, caracterizada por pensamentos rígidos, inflexíveis. A rigidez do pensamento, ela responde muitas vezes por saídas que não são as melhores para a solução dos problemas. Então, quem pensa em se matar, muitas vezes o faz isso pensando que com a morte ele vai acabar a sua dor, vai terminar com o seu sofrimento. E que esse sofrimento é de tal intensidade que nada é capaz de dar conta ou amenizar, o que é uma falsa crença. Sempre que nós temos uma dor e comunicamos essa dor, um sofrimento, o próprio fato de falar sobre a dor diminui a sua intensidade, alivia essa pressão, abre possibilidades para que nós pensemos sobre a vida e possíveis soluções que sozinhos nem sempre nós conseguimos encontrar. Então, para uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande, que está tendo uma pressão psicológica interna muito grande, falar alivia o sofrimento. Esse sofrimento, muitas vezes, ele é percebido como insuportável. A pessoa diz: eu não aguento mais, eu não vejo outra saída, é inescapável. Nós falamos dos 3 Is do suicídio. Um sofrimento insuportável, inescapável, interminável, parece que não vai ter fim nunca, Ou seja, vem o desespero que altera a percepção do mundo, da realidade, e assim as pessoas acabam pensando que a melhor coisa que podem fazer é tirar a própria vida. Nós vejamos e falamos de cultura, que no Japão, nós temos o harakiri, que são questões culturalmente aceitas, onde algum ato impensado e refletido, como um ato de corrupção, leva a uma vergonha tão grande que a pessoa se sente no dever de tirar a própria vida, e isso é aceito não como algo ruim.
nós temos e já conhecemos, né, nessa cultura muçulmana fundamentalista, né, os homens-bombas, que se matam pensando em atingir um objetivo maior, social. Eu até ia tocar nesse assunto, porque Isso. coincidentemente setembro é o mês do atentado que ocorreu lá nos Estados Unidos. Exatamente. Então, puxa, você pega um avião e dá a tua própria vida por uma causa social. Isso seria um fanatismo? Um fanatismo, né, cultural, religioso. Então, nem sempre o suicídio foi tratado como uma doença mental. Algumas vezes ele era um ato heróico. Os kamikazes japoneses que jogavam os aviões contra, né, os navios americanos quando o combustível terminava, para cumprir uma meta, né, estabelecer naquela disputa pela vitória da guerra. Então nós temos que analisar toda uma cultura que foi sendo construída onde a vida ficou banalizada, né? Há dias atrás nós vimos que uma mulher foi assaltada numa parada de ônibus em Porto Alegre e surpreendida por aquele, né, momento que é difícil mesmo, de tensão, ela se atrapalhou para pegar o celular Ela e entrou em pânico. Entrou em pânico. E levou um tiro e perdeu a vida. Então que valor tem a nossa vida, né? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental para nós respondermos, né? Por que nós vivemos? Afinal de contas, o que representa a nossa presença nesse mundo? Algumas pessoas imaginam que tirar a própria vida vai melhorar a vida da família. E nós, psicólogos, sabemos que isso atrapalha a vida da família. Gera uma dor, gera um sofrimento que pode levar até 3 gerações que vão ainda sentir as marcas dessa escolha. Você sabe, Ademar, que num caso de suicídio, normalmente são afetadas, direta ou indiretamente, cerca de 60 pessoas que têm suas vidas marcadas, né? A historiadora, pesquisadora, pós-doutora Karen Scavacini, autora do livro E Agora, ela diz, e tive a oportunidade de conversar com ela, que quando alguém, né, toma esse ato, essa atitude, ela afeta tanto a vida daqueles que ficaram, que um termo que ela utiliza para quem ficou depois do suicídio é sobreviventes. Como se fosse, imagina o suicídio como se fosse o atentado de 11 de setembro, onde várias vidas foram afetadas, não só aqueles que perderam a vida. São sobreviventes. Então aqueles familiares, os amigos dos amigos, a sociedade que fica abalada, chocada cada vez que isso ocorre, é impactada nas suas emoções. É questionado, né, o valor da vida. E isso mexe com todos nós, né, de certa forma. Então nós precisamos pensar no suicídio não como uma causa específica. É sempre uma pergunta que nós ouvimos, mas por que essa pessoa fez isso? Mas por quê? Muitas vezes não existe um porquê, existe um para quê. Existe realmente uma mensagem que a pessoa está passando. Há casos que a pessoa se mata para se vingar de alguém. Dos pais, de um namorado, do esposo, da esposa, a quem não teve mais condições de manter um relacionamento. Há muitos bilhetes deixados por suicidas falando disso, né? Então, uma forma, às vezes, de vingança muito cruel, de querer machucar aquelas pessoas através da sua morte, né? Então, usando da sua vida como algo banal, sem nenhum valor. Então nós precisamos realmente pensar no suicídio como um fenômeno, um atentado contra a vida, numa sociedade que está carente de valores, de espiritualidade, de sentido para a sua existência. Precisamos então parar, pensar e refletir, né, sobre a nossa própria vida. Segundo dados, Flávio e ouvintes, telespectadores, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, entre pensar, planejar e executar o ato suicida leva-se 6 meses em média. Os especialistas sustentam que falar sobre o assunto pode fazer com que a pessoa se sinta acolhida desde que haja cuidados e a escuta seja aberta e sem julgamentos, diz o psiquiatra Vitor Calegaro. A pessoa nesta situação já se reconhece como incapaz. Muitos familiares, por estigma, acham que ela é fraca, que não se ajuda. Isso é o pior que se pode dizer para uma pessoa que está enfrentando um quadro difícil como esse.
ter essa conversa não é fácil e não se pode fazer questionamentos diretos. O bom é começar perguntando como a pessoa está se sentindo para, a partir daí, entender o que realmente está se passando para ajudar, se mostrar disponível a ficar por perto, a marcar um médico, a acompanhar até o consultório, se for preciso, Flávio. Essa é uma questão muito importante, Ademar, porque os julgamentos, realmente eles são permeados pelas nossas impressões. Então a pessoa fala ou manifesta a sua dor e alguém já não preparado para ouvir isso fica escandalizado, né? Meu Deus do céu, mas não me diga uma bobagem dessa, não faça isso. Ou desconsidera, deixa de falar besteira, né? Isso é frescura. Então... Eu ouvi muitas vezes, em relação a pessoas suicidas, sendo acusadas de cabeça fraca. Então, aí é uma avaliação simplista. Uma interpretação, né, que a sociedade tenta encontrar. Quando nós estamos num processo de luto, geralmente, um primeiro estágio do luto é a negação da dor. E a negação da dor nos faz sempre encontrar alternativas para explicar algo que ainda é inexplicável. Então a pessoa, mas tem que ter muita coragem para tirar a vida. Ou é uma cabeça fraca, né? Não podemos julgar, nós temos que acolher. Toda pessoa que atenta contra a vida do outro ou contra a sua própria vida é uma pessoa doente. É uma pessoa que não teve oportunidade, ou não buscou, ou não teve, aí sim, né, a iniciativa, o tempo, a força para ir ao encontro de alguém, para manifestar a sua dor, para pedir um conselho, uma ajuda e para sentir que não está só. Nós vimos essa questão de imaginarmos que aquela dor é insuportável, que é interminável, que nunca mais a vida vai ser do mesmo jeito. Você sabe, Ademar, acontecem casos, né, de acidentes de trânsito, onde os filhos muitas vezes vão e fica o pai ou a mãe ou o casal. Algumas vezes vão, né, os pais e os filhos ficam, e as pessoas questionam, por que não fui eu? Por que eu não morri? Então nós temos que acolher isso. Essa escuta especializada por profissionais treinados, preparados, para poder entender essa dor e ajudar essa pessoa a fazer uma reflexão sobre a sua vida, a devolver para a pessoa todo o cabedal de capacidades que estão ali embotadas pelo seu sofrimento. Essa pessoa não está conseguindo pensar, tamanho é a sua dor. Então a última coisa que ela precisa ter é julgamentos, preconceitos ou as pessoas se escandalizarem com isso. Isso não ajuda em nada, né? Quando aquelas frases simplistas são ditas, deixa de bobagem, não, isso aí vai passar, não se preocupe, vá fazer uma oração, reze, vá na igreja. E essas saídas simplistas não ajudam em nada. O que nós precisamos fazer, como nos ensinava, né, a doutora Ellen Van Bach, uma psiquiatra, né, ela dizia, olha, onde está doendo quando a pessoa ia ao consultório? Fala da tua dor. Eu estou aqui, você não está só. Pode confiar em mim, eu vou estar contigo. Então, é uma das questões fundamentais da nossa vida não nos sentirmos desamparados, abandonados à própria sorte. Sentir que alguém se interessa por nós, que alguém está ali para nos ajudar, nos dar a mão naqueles momentos frágeis. E se nós tivermos essa coragem de ir ao encontro de alguém, não importa quem, porque nem sempre a gente tem condições de ir a um atendimento especializado. Embora hoje nós temos, né, o CVV, né, nós temos canais gratuitos de comunicação, saúde pública, SUS, temos o CAPS aí, tem várias possibilidades de buscar auxílio. Mas naquele momento temos que nos valer daquela pessoa que a gente confia, que pode ao menos dizer, eu estou contigo, tu não estás só. Eu vou com você, vou marcar, eu conheço alguém. E nós precisamos, todos nós, Ademar, estarmos preparados, porque algumas vezes as situações estão muito próximas de nós. Não imaginamos, nós temos um filho, uma filha, um neto, alguém que é jovem e não sequer imaginamos que essa pessoa pode estar sofrendo com ideação suicida. E uma das questões básicas para se perguntar
é essa. O que vocês têm pensado? O que está passando pela sua mente? Para que a pessoa possa falar da sua dor. E assim ela poder dar um sentido para essa dor. E encontrar outras alternativas, senão essa alternativa fatalista. Vamos pensar, vocês que estão nos acompanhando, para toda dor, Ademar, tem remédio. Só não tem remédio para a morte. Para essa não tem medicação. Mas para toda dor tem remédio. Em seguida vamos falar, Flávio, sobre os 4Ds. Antes, porém, eu quero enviar uma saudação especial a Ivete Bertier, que está acompanhando o nosso programa. Flávio, nosso boa noite. A Ivete, ela diz que a vida é maravilhosa. Iris Moraes, boa noite, obrigado pela companhia. A Júlia Argenta, e a Silvana Grande, nossa colega aqui da Lagoa FM, da Lagoa TV, obrigado pela companhia, Silvana. Assunta Dameto, a Cleusa Pacheco também, nos cumprimentando, saudando o programa. A Dona Maria de Lourdes Dalanhês, que sempre acompanha o nosso programa todas as segundas-feiras. A Inaira Carneiro, a Cleia Damasceno e a Dilce Maria Zotti Denardi, também acompanhando o nosso programa. Da mesma forma, a nossa saudação especial, a Glória Braguiroli, acompanhando o nosso Lagoa Debate lá em São José do Ouro. Quero mandar um abraço, Debate, se me permite, para o casal, né? Marilene e Edgar, grandes amigos nossos, lá em Passo Fundo também. Estão acompanhando lá em Passo Fundo. Estão acompanhando também, né? E a gente tem um carinho muito grande pelos nossos amigos lá. Temos feito trabalho juntos, né? Procurado também fazer a nossa pequena colaboração quando somos chamados lá para algum trabalho. Né? Que maravilha, que bom. Um grande abraço a esse casal. Os 4Ds, Flávio. Para dar um passo adiante no enfrentamento do suicídio, é preciso desestigmatizar o tema e saber reconhecer quando o outro está em sofrimento para que ele saiba que pode obter ajuda. Samantha Sittard, especialista em psicoterapia psicanalítica, membro do grupo de pesquisa em envelhecimento e saúde mental, diz que dificilmente a pessoa reconhece sinais dados por ela mesma. A rede de apoio, familiares e amigos, precisa estar atenta. É importante essa observação. Diz ela, temos de avaliar 4 sentimentos fundamentais, os 4Ds: depressão, desespero, desesperança e desamparo. Aquilo que o Flávio já comentou anteriormente. Também é importante saber o que não fazer. Não podemos minimizar a dor do outro, porque nunca sentiremos da mesma forma, já que cada ser humano tem suas crenças, sua estrutura psíquica, de acordo com suas vivências. É preciso levar o assunto a sério, sim, verificar o grau de risco que essa pessoa se encontra e procurar ajuda o quanto antes. É preciso considerar, por exemplo, se a pessoa já tinha um histórico de vida ou de familiares com transtorno mental, se ela teve perdas recentes, morte de alguém, separação, demissão, se passou por situações traumáticas no passado, como bullying, ou no presente se apresenta ansiedade, irritabilidade, apatia ou aumento do uso de álcool e outras drogas, Flávio. É aquilo que nós falávamos, né? A depressão como responsável por 75% dos casos, né, em que a pessoa comete suicídio. Vejamos que é uma fatia muito grande. E aquela sensação de desamparo que leva à desesperança, ao desespero, né? Então nós precisamos ir entendendo mudanças de comportamento que aparecem repentinas na vida das pessoas, né? Maiores períodos de isolamento, aquelas situações em que há uma irritação constante, uma oscilação de humor, falta de controle, isso revela que há um desequilíbrio naquele sujeito. Nós vamos tentar também perceber que as pessoas começam a apresentar frases negativas de si mesmo, né, de perder
a fé na humanidade, no a futuro. autodepreciação. É muito interessante quando nós falamos esse aspecto, né, de valorizar a nossa vida, começando pela autoestima. Eu costumo perguntar para as pessoas, quando você faz alguma coisa errada, né, que você se envergonha, ou você comete um deslize, uma falha que quase todo dia a gente comete, ou você vai lavar a louça lá e daqui a pouco quebrou a xícara, né, derrubou algo no chão. O que você fala para você mesmo em pensamento, você teria coragem de dizer para alguém? Então nós precisamos ser mais gentis, delicados com nós mesmos, porque machuca. Machuca. O fato de alguém falar palavras duras e agressivas nos dói tanto quanto nós mesmos falarmos para nós. Então, quando nós temos esse comportamento autodepreciativo, somos exigentes por demais, perfeccionistas, né? Esse pensamento inflexível, tudo tem que ser do jeito que a gente quer. Nós precisamos dar uma flexibilizada, sermos mais gentis, delicados com nós mesmos, né? À medida que eu sou gentil, delicado, que eu me trato com mais paciência, né, eu consigo tratar os outros, o mundo e as situações também. Porque o nosso mundo interno reflete também nas nossas relações externas. Conforme eu vejo a mim mesmo, eu julgo os outros, né? Então nós chamamos isso de um fenômeno de projeção mental. Nós temos a tendência de julgar o mundo pelos nossos próprios valores, pelas lentes da nossa alma. Então é preciso nós evitarmos, né, essa forma de entender a vida de uma forma fatalista, determinista. Isso vai ser sempre assim, não vai mudar. Não, tem dias ruins, tem dias de tempestade, mas eles passam. E quando você interrompe a tua caminhada, algumas vezes está tão próximo de chegar a um lugar bonito, a um lugar de felicidade que você sempre sonhou, faltava alguns passos. Era só ter paciência e um pouquinho mais de força de caminhar, né? Ou de pegar alguém para te ajudar a chegar até lá. Tocou numa questão, desculpa interrompê-lo, depois não quero quebrar o seu raciocínio, porque foi até uma situação pessoal, Flávio. Eu vivi essa experiência do perfeccionismo. Em função disso, eu, num determinado período da minha vida, tal era o grau de exigência para comigo mesmo, que isso acabava se refletindo em alguma reação do corpo. Um período que eu tinha problemas no rosto, passei um longo período até descobrir as causas e fazer o devido tratamento. Erupções na pele, no rosto principalmente, consequência da cobrança exagerada de mim mesmo. E foi o diagnóstico apontado não por um psicólogo, por um psiquiatra, mas na primeira consulta que eu fiz com uma dermatologista em Passo Fundo. Zademar, você tem um grau de exigência para com você mesmo muito grande. E isso acaba refletindo no teu emocional. Eu vou citar um exemplo só para ilustrar, depois pode continuar ali no seu raciocínio, Flávio. Por exemplo, eu preparo o programa que eu faço diariamente aqui na Rádio Lago FM, durante muitos anos a gente fez lá na Rádio Cacique também, com muito esmero, com muito carinho, né, no preparar, no editar, no definir assuntos, no definir pautas. Mas na execução, quando algo não ia bem, não dava certo, eu passava o dia todo, não irritado, mas frustrado, prostrado, abatido. Graças a Deus, eu dei uma corrigida nesse sentido. Você tocou nesse assunto ali, eu vi que tinha algo a ver comigo. Só para ilustrar. Se nós pensarmos dessa forma, né, quantos de nós somos assim? Fruto, né, talvez, de uma educação muito castradora, exigente, né, onde nós tínhamos uma cultura, alguns anos atrás, em que o erro era punido, né? Toda dor que nós sentimos marcou a nossa personalidade. Qualquer falha que cometia tinha uma consequência, e era uma consequência, né, que nos assustava, nos apavorava. Exatamente. Então esses reflexos... Aí tem sentido, sim, perfeitamente tem sentido o que coloca, Flávio. Eu sou de um tempo em que quando eu me machucava, sofria algum acidente, eu tomava uma tunda de laço do meu pai que ficava 2, 3 dias com o lombo ardendo. Então, Isso quando eu sofria um acidente, não quando cometia uma arte, aí era pior.
E quantas vezes nós ouvimos falar nisso? Essa é a educação castradora. Uma educação repressiva, castradora, nem sempre olhando, né, para o contexto daquelas situações. E aqui, de forma alguma, estamos julgando, né? Mas isso para entender por que muitas vezes adquirimos um comportamento intransigente, uma falta de delicadeza para com nós mesmos. Isso pode ser alterado. Quando nós nos damos conta de que algum comportamento não está saudável, é possível refletir, é possível rever, é possível treinar a nossa mente para nós desenvolvermos outras atitudes. Por exemplo, essa questão de sermos extremamente inflexíveis com as nossas falhas, ela traz em si uma necessidade de aceitação, uma necessidade de sermos aprovados pelos outros, pelo mundo. E bate exatamente com a falta de autoestima. Por quando nós nos aceitamos como nós somos, com as nossas falhas, os outros podem nos aceitar também, e não há nenhum problema nisso. Quando nós estamos extremamente preocupados com o julgamento dos outros, aí nós temos a impressão de que se os outros não nos elogiarem, nos aprovarem, nós não podemos nos sentir aprovados, validados para o mundo. Há muitas situações em que a falta de autoestima nos faz assim, inflexíveis, dependentes do julgamento dos outros, da aprovação dos outros. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, se você sabe quem você é, se você conhece suas falhas, se alguém te critica, você agradece. Se aquela observação pode te ser útil, pega para ti. Se aquela crítica não é fundamentada e você sabe quem você é, você também não se incomoda, é a opinião dele, ele pode ter a opinião que ele quiser, você tem a tua. Se você recebe um elogio, você merece, você agradece. Mas se você não merece, você agradece também, não se engana, não se ilude. Isso é uma questão de autoestima. E eu uso uma metáfora, Ademar. A autoestima, né, ela é a capacidade de usar uma trena. Você sabe usar uma trena? Mais ou menos. Se você mede a tua altura, você não é mais e não é menos. Não é menos. Saber usar a trena, medir quem realmente nós somos, nos faz seguros, nos faz capazes de errar sem constrangimento. Faz parte da vida. Isso é ser humano. Então, claro que nós desenvolvemos muitas vezes comportamentos marcados por algum momento, alguma fase da nossa vida, e que se nós não aprendemos o que na psicologia positiva fala que é o perdão verdadeiro, que é nos desalgemar das emoções negativas, não esquecer, porque só esquece quem tem Alzheimer. Mas quando nós temos algo desagradável que marcou profundamente a nossa vida e ficamos ruminando, né, remoendo, trazendo de volta a nossa consciência, isso gera um entorpecimento, um gasto de energia muito grande. E isso também vai refletir no nosso estado de saúde. Então a saúde mental, pela Organização Mundial da Saúde, é uma visão transdisciplinar. Ela é uma visão humanista moderna que engloba não só a ausência de transtornos mentais, mas a capacidade do indivíduo reagir equilibrada e adequadamente às circunstâncias, condições, vicissitudes da vida, como, por exemplo, a pressão do trabalho, os desencontros amorosos, as cobranças da sociedade, aquelas oportunidades da infância, né, que nos foram sonegadas, as responsabilidades da vida adulta, a questão também da senilidade, né? Quando nós vamos envelhecendo, as dores vão aparecendo, as limitações também, nós temos que aprender a conviver e nos adaptar a uma nova realidade, sem ficar saudosistas, né? Por que eu não sou mais, por que eu não posso, aceitando a vida como ela é. Como dizia o professor Alexandre Kalash, né? Em tudo na vida nós devemos nos pautar por um princípio. Quanto mais cedo, melhor. Se eu estou com um problema, uma dificuldade, vou buscar solução. Quanto mais cedo, melhor. Mas antes tarde do que nunca. Então, nunca é tarde para nós buscarmos algum auxílio, para mudarmos alguma característica, para buscarmos adequar a nossa vida a uma realidade que nós talvez não estávamos preparados para enfrentar, porque isso é vida. A vida é surpresa, a vida é sempre uma novidade. Todo dia é diferente. Embora a gente não pare para perceber, mas se você sair na rua, tu não vai encontrar um dia igual ao outro. Nem na natureza, nem em você mesmo, né? Então, nessas circunstâncias que nós estamos vendo, nós precisamos nos observar mais para poder observar melhor os outros. Tem pessoas que têm frases negativas, né, com relação a si mesmo. Alguns revelam, outros não. Outros revelam pela forma como se colocam, né? Tristeza persistente, muitas vezes, agressividade, dificuldade do relacionamento,
de interações difíceis, né, pesadas. E aí nós temos algumas coisas que mostram, principalmente nesse momento, né, nos adolescentes, que é a automutilação, que já é um sinal de alerta também, que revela uma intensa dor, uma ansiedade que precisa ser observada, levada a sério. Então, uma série de fatores que a gente está trazendo para o nosso público para refletir quanto à necessidade de darmos à vida a devida importância e o devido valor. O Fábio Moeira de Souza, o Fabinho, está enviando um grande abraço ao Flávio. Que bom vê-lo novamente diante do microfone, Flávio. É o recado do Fabinho. Obrigado, Fabinho. Flávio, aqui também uma questão bem interessante. Embora alguns países tenham colocado a prevenção do suicídio no topo de suas agendas, muitos permanecem não comprometidos. Atualmente, apenas 38 países são conhecidos por terem uma estratégia nacional de prevenção do suicídio. É necessária uma aceleração significativa na redução de suicídios para cumprir a meta dos ODS de uma redução de 1/3 na taxa global de suicídio até 2030. Que ações poderiam ser desenvolvidas no sentido preventivo ao suicídio? Essa foi uma temática que eu pude abordar no meu TCC e ali a gente sugeriu, né, dentro de toda essa análise e avaliação, então eu vou trazer alguns dados, Ademar, que eu julgo importantes com relação ao que eu vi em Lagoa Vermelha em 10 anos nesse recorte. Primeiro, não temos dados confiáveis. Nós não temos, primeiro, dentro do nosso município, um setor específico para tratar sobre esse tema, suicídio. Se é um problema grave, é uma epidemia mundial, precisaríamos ter uma estrutura para mapear esses casos. Por que eu falo isso? Em São Paulo, né, nós tivemos uma ação muito interessante de um hospital que mapeava os casos de tentativa de suicídio. Chegou alguém lá envenenado, chegou alguém enforcado ou baleado, e essas pessoas recebiam todos os cuidados, mas antes de dar alta, era feito um levantamento dessa vida dessa pessoa, né? Um atendimento psicológico, procurando saber quem é esse sujeito. Até porque é importante, Flávio, ter anotado aqui, considerar uma tentativa de homicídio com seriedade, um dos principais fatores preditivos ao suicídio. Também. Então vamos pensar assim, quando alguém tira a própria vida, é um ato de violência, ele é ao mesmo tempo um agressor e a vítima, não é? E quando essa pessoa tem a oportunidade de se salvar, e ela é acolhida, ela é atendida de forma, né, de certa forma solidária, não só com aquela forma científica, né, clínica, mas acolhida de verdade, diminui muito os índices que passam a ser observados. Então, até em 400%, a partir dessas internações com acompanhamento, com levantamento de dados, com ligações periódicas, escuta, né, depois de uma semana, como é que você está? Está precisando de alguma coisa, um encaminhamento para assistência social, né, alguma dificuldade que possa, aquele momento, né, a pessoa ter, e uma rede de apoio ligada à família, às instituições. Então eu vejo assim, a partir do momento que nós tivermos consciência do quanto esse fato é grave, nós precisamos ter dentro do município uma política de prevenção. Veja, Ademar, no Brasil, o 8º país do mundo, né, em média, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos 4 casos para cada 100 mil habitantes. Essa é a média. Você sabe que o estado de maior índice de suicídio é o Rio Grande do Sul. Ah, é? É 11 para cada 100 mil em média. Nós temos essa triste estatística do estado do Rio Grande do Sul, é o estado que se comete o maior número de suicídios no Brasil. A Bahia é o menor, né? Por isso que o baiano é descansado, tranquilo, né? Boa vida. Bem mais, né, tranquilo. É bem mais tranquilo que o gaúcho, né? Que tem essa cultura mais enérgica e intransigente. Ele quer resolver as coisas assim, a bala e a faca, né? Mas pensa, Ademar, Lagoa Vermelha tem um índice 4 vezes maiores do que o do Brasil. E se o Rio Grande do Sul tem... Esse dado salta aos olhos. Nos últimos 10 anos, num recorte que eu peguei até 2016, o nosso número de suicídios é 4 vezes maior do que o número médio do Brasil.
É muito de grave. Lagoa Vermelha. O de Lagoa Vermelha. Não é, né, dos municípios gaúchos o índice mais elevado. Alguns municípios, né, chegam a ter 16 vezes mais. Né? É absurdamente maior, em média, alguns municípios que do geral. Mas nós temos um índice que preocupa, porque ele é maior do que o próprio estado e é muito maior do que do país. Então nós precisamos primeiro ter um mapeamento das tentativas de suicídio. Muitas tentativas de suicídio, né, são desconsideradas. Eu procurei dados na Polícia Civil. Eu me baseei em casos registrados em ocorrência policial. Por quê? Porque não tem relatórios hospitalares, não tem dados da Secretaria de Saúde. Vão os dados todos para o Estado. E ali caem, né, numa rede que fica impossível você mapear. Se você tem casos dentro do município, esses casos precisariam passar por aquilo que a gente chama de uma autópsia psicológica. Nós precisamos saber quem era essa pessoa. O que, né, motivou, quais foram, né, as características, porque conhecendo a realidade de cada um, nós podemos ter uma média do que está acontecendo com as pessoas que estão tirando a vida. Quais são as motivações, em que elas estão enquadradas? São pessoas depressivas? São pessoas impulsivas? São crises de relacionamento? São doenças mentais? O que vem acontecendo? Quais são as características marcantes para que se desenvolvam políticas públicas de amparo e de valorização na vida? Eu tenho uma impressão de que nós temos algumas práticas que não levam a quase nada. Setembro amarelo, vamos iluminar tal parte da cidade com amarelo. Outubro rosa, vamos colorir de rosa. O que isso significa na vida das pessoas? Nós precisamos ter, quem sabe, no mês de setembro, um mês todo de profissionais que se dispõem a atender a população, né, num grande mutirão. Hoje é o Dia da Saúde Mental. Né? Toda pessoa que até hoje nunca conseguiu falar, não teve uma oportunidade de expressar seus sentimentos, que está em sofrimento, venha que vai ter alguém para atender. Quantas pessoas será que nós seríamos se nós chamássemos, né, e dessemos profissionais para ouvir, só ouvir, em lugar adequado, em cada unidade de saúde, em cada ambiente possível, ou até nos consultórios, e o município oferecesse esse auxílio? Olha, no mês de setembro, se você até hoje nunca teve alguém para te escutar, você vai ter. Nós vamos oferecer aí 1.000 atendimentos, 2.000 atendimentos, para todas as pessoas que estão precisando. Isso é uma atitude coerente com aqueles que querem desenvolver saúde. Nós temos que ter um programa permanente de valorização da vida, e não só um dia. 10 de setembro, isso é para chamar a atenção para o fenômeno, mas nós temos hoje, por exemplo, o Janeiro Branco, né, que é uma iniciativa da classe dos psicólogos, que vem multiplicada em todo o país, que começou lá em Minas Gerais. É ótimo, mas tem que ter setembro, fevereiro, porque a vida não se dá só num dia, só num mês. Tem que ter março, abril, maio, o ano todo, ações de valorização da vida. Entrevistas como você está fazendo. Nós precisamos abordar questões relacionadas à saúde mental, aos transtornos, às formas de compreender o ser humano, aspectos que deem à vida o valor que ela tem. E não ações isoladas, pautadas num dia, marcadas por ações que, para mim, né, elas não repercutem de forma tão adequada como efetiva. Né? Então, eu acredito que por aí nós poderíamos ajudar muita gente. Defende ações práticas. Práticas, né? Ações concretas, né? De escuta qualificada, de acolhimento, de olhar para aquelas pessoas. É muito comum a gente ouvir, né, de alguns pacientes, olha, eu nunca consegui vir para a terapia porque eu não tinha condições. Ou eu não tenho condições de bancar uma terapia. Né? E no serviço público são poucos profissionais disponíveis. Algumas vezes a pessoa vai receber um atendimento 6 meses depois. Então imagina que você já está sentindo uma dor insuportável, interminável, você se sente incapaz, desesperado. Bom, eu preciso de atendimento psicológico. Tu dá o nome lá, daqui 6 meses vão te chamar? Será que vai dar tempo? O que vai acontecer com esse ser humano? A tendência, o problema é se agravar. Como é que ele vai dar conta disso, né? Então, existem casos, né, que envolvem, né, problemas familiares, é muito comum, né, dificuldades de relacionamento. Aí nós temos acompanhado, né, violência contra a mulher, índices de feminicídio muito sérios em nossa cidade, né, pessoas que se sentem oprimidas, que não têm liberdade para sair à rua, têm medo
de serem maltratadas, assassinadas. E isso repercute enormemente na qualidade de vida. Imagina a gente não conseguir sair de casa porque tem ali alguém esperando a gente na esquina para nos maltratar. Como é que fica o aspecto psicológico, a saúde mental dessa pessoa? Então nós precisamos realmente de ações de políticas públicas que comecem lá do Ministério da Saúde e venham repercutindo, né, dando subsídios para que aqui no município nós tenhamos também uma rede de apoio mais intensa, né, mais capaz de dar conta dessa demanda. Vejamos, Lagoa Vermelha tem índices maiores do que o estado do Rio Grande do Sul e 4 vezes maiores do que o Brasil. Isso até 2016, porque os dados podem ser outros e bem mais sérios. Né? Exato. Isso até 2016. Até 2016, os 10 anos anteriores. Essa era a realidade. E com uma curva ascendente, né? Não estava estabilizada essa curva. Né? Não foi assim em 2009, 2010, não. Ela teve casos em que nós tivemos anos com 1 suicídio por mês, durante quase o ano todo. Impressionante esses dados, eu não imaginava, não tinha ideia, Flávio. É muito sério. Flávio, já estamos avançando o horário do nosso programa. Pessoas que tentaram o suicídio uma vez, a tendência é de que tentem outras vezes. O risco é muito grande que isso aconteça, de 10 a 20 vezes, né? Aumenta o risco. Há aqueles que sabem que uma determinada pessoa está com indícios de um provável suicídio, uma pessoa que não esteja bem, mas que não sabem lidar com o problema, Flávio. Eu acredito que nós podemos primeiro buscar um atendimento especializado, buscar esse auxílio para poder auxiliar. Se nós não sabemos, alguém sabe. E nós vamos ter que buscar esse auxílio. Então é muito comum, eu recebo mesmo pessoas assim que vêm para ajudar outra pessoa. Algum familiar, algum amigo, que percebe estar com problemas e não sabe o que fazer. E a gente pode orientá-los, né, de como abordar essa pessoa, o que dizer, como acolher essa dor. Então, essa é uma iniciativa. Em qualquer situação da nossa vida, a gente não é obrigado a saber tudo. O que você não sabe, pergunta para quem sabe. Vai atrás. O importante é não desconsiderar, é levar a sério o que a gente está percebendo, para que a gente possa fazer aquilo que está ao nosso alcance. Naturalmente, tem pessoas que fazem tudo, né, e não conseguem evitar. Então, não podemos alimentar ilusões. Quando alguém está determinado a tirar a própria vida, muitas vezes, mesmo com atendimento, mesmo com auxílio medicamentoso, algumas vezes não se impede isso. Eu lembro de um caso muito específico que impactou a minha formação, Ademar, que aconteceu na cidade de Passo Fundo, onde uma criança com tentativa de suicídio foi internada num pronto-socorro. 11 anos. Devido aos maus tratos, ao sofrimento que estava passando, depois foi feito um levantamento, uma autópsia psicológica. Essa criança estava intoxicada por uso de medicamentos. Ela foi feita uma lavagem, né, no estômago, ela foi, né, novamente restituído o equilíbrio, ela estava no quarto em observação, acompanhada, essa criança, por uma enfermeira. E foi determinado, não deixe essa criança sozinha. Ademar, essa enfermeira ficou lá 2, 3 horas e teve que sair. Quando ela voltou, a criança tinha cometido suicídio, 11 anos. O que ela fez? Ela pegou a cadeira, que a enfermeira estava sentada ao lado dela, colocou sobre a cama, subiu em cima, quebrou a lâmpada fluorescente, moeu os cacos de vidro e ingeriu. E aí não teve mais o que fazer. Ela teve uma hemorragia interna. 11 anos. Então não podemos também nos culpar ou imaginar que podemos dar conta de tudo. Mas nós temos que lutar e fazer tudo o que é possível, até para a nossa consciência ficar em paz. Veja, a Organização Mundial da Saúde diz 90% dos casos podem ser evitados. Então, ainda sobra uma margem de 10% de casos em que você pode fazer o que quiser e, mesmo assim, não depende só de você. E a pessoa, mesmo assim, pode cometer o suicídio. Então, nós temos que buscar o apoio nos profissionais, o apoio espiritual, que é fundamental, né? E a Organização Mundial da Saúde reconhece, né, a espiritualidade como um recurso, uma fonte de proteção
que tem ajudado muitas pessoas, independente da ordem religiosa que nós pertençamos, mas sempre que há um acolhimento saudável, não excludente, não julgador, isso ajuda muito também a evitar os casos de suicídio. A última questão. Eu vi, determinada época, uma declaração de um frei, que já não está mais aqui em Lagoa Vermelha, isso já há muitos anos atrás. Disse ele, a pessoa que comete o suicídio é porque não tem Deus no coração. Questionável. É questionável. Eu acredito assim, Ademar, toda vez que nós tentamos explicar esse fenômeno por uma única razão, nós podemos correr o risco de cometer uma grande injustiça. O que nós podemos dizer é que alguém que está pensando em tirar a sua vida está doente. Porque a vida é tão bela, é tão cheia de riquezas, de possibilidades. A vida é tão maravilhosa que pensar em fugir da vida só pode estar na mente de alguém que está doente, que está muito carente, muito sofrido, que tem muita dor no seu coração. Realmente a fé ajuda muito, mas ela não sozinha, ela não dá conta, senão nós não tínhamos padres que se suicidam, pastores, espíritas que se suicidam. Puxa vida, isso chega a abalar. Puxa, mas a pessoa não era religiosa, né? E como é que cometeu suicídio? Então é sinal de que não é só esse fator que vai determinar se você vai viver ou não. Então vamos evitar julgamentos, vamos procurar compreender aquele ser humano na sua dor. Ah, mas você é padre, você não pode pensar em tirar a vida. Puxa, ele está pensando, se ele pode ou não pode é outra história. O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou buscar um jeito de afastar da minha mente essas ideias que estão me perturbando? Esse é o caminho. É possível? Claro que é. É possível nós desenvolvermos uma mente mais saudável, nós tentarmos entender o que está acontecendo com nós, que está nos levando a querer tirar aquilo que temos de melhor, que é a própria vida. Então vamos pensar sobre isso, né? Como nós falamos, essa saúde mental, né? Hoje ela está muito comprometida com essas pressões psicológicas que estamos enfrentando. O isolamento, né? A pandemia, o medo é um fator que vem, né, perturbando as pessoas. Até o medo do amanhã. É um paradoxo, né? Você tem tanto medo de morrer que acaba se matando por causa do medo. É um paradoxo. É um paradoxo, né? Então, uma sociedade que tem que rever os seus valores, né? Que tem que começar a pensar em um jeito de viver mais harmônico, onde nós possamos deixar de ser uns adversários dos outros e ser mais fraternos, mais amigos, né? E nos importarmos com a vida do outro. Toda essa construção social dos tempos atuais aponta para uma sociedade de pessoas egoístas, que querem só o prazer, o sucesso, a projeção, que querem visualização. O ser humano dizia, né, um pesquisador que eu gosto muito dele, né, ele dizia que nós vivemos numa sociedade performática, né, uma sociedade em que se cobra muitos resultados, que você vale pelo que você produz. A partir do momento que tu não consegue mais produzir, você é como uma peça descartável, né? Então não basta mais você ser hoje, né? Você precisa aparecer. Se não aparece, é como se não existe. Aí nós criamos uma vida de fantasias, como se tudo que a gente vê, né, nas redes sociais fosse possível. Eu vejo as pessoas lá na praia, felizes, sorrindo, eu vou para lá, não estou feliz. Eu não vejo, não encontro aquela felicidade, uma frustração muito grande. Porque são momentos de vida diferentes. E ninguém coloca uma publicação, né, num dia de desconforto. Um dia que tu tem uma enxaqueca horrível, tu vai lá e se fotografa para ver como é que fica. O dia que você teve, né, um conflito familiar, você não se fotografa naquela hora da frustração, da dor. Então se criam ilusões de uma vida só de glamour, de beleza, de felicidade. A vida real não é assim. Nós precisamos mais de essência, mais de valores, mais ser do que ter e aparecer. Então é uma questão que hoje eu vejo, né, como possível de ser modificada, né, Ademar? É verdade. Muito possível. Flávio, avançamos um pouquinho o horário do nosso programa, mas é que um assunto extremamente importante, muito interessante, e muito importante a forma como foi discorrido aqui no nosso encontro desta segunda-feira, mais uma vez com a sua participação. O pessoal tem um carinho muito grande por você, naquela outra oportunidade em que participou do nosso programa. Até hoje recebemos elogios. Isso é sinal, né, do seu prestígio, do seu conceito, do carisma que tem, né, e daquele destaque
que conquistou ao longo de sua existência aqui no seio da comunidade de Lagoa Vermelha. Muito obrigado mais uma vez por ter atendido ao nosso convite no sentido de participar aqui do Lagoa Debate, Flávio. Olha, Ademar, eu é que tenho que agradecer, né, imensamente, né, o teu carinho, né, por mim, a tua amizade, né, esse modo gentil, como sempre, né, você me tratou e me acolheu ao longo de toda a minha trajetória, né, como comunicador e agora também nessa nova fase da minha vida. A vocês que têm nos dado a honra, né, e o privilégio de aqui estar compartilhando um pouco desse conhecimento, né? De uma forma muito leve, muito superficial até, mas a gente tinha tanta coisa para falar, né, Ademar? Na Universidade de Harvard, né, uma pesquisa foi começada em 1938 para compreender o que faz as pessoas felizes. E ela continua até hoje, já passaram 3 gerações pesquisadores, pessoas de lá saíram advogados, professores, estadistas, como saíram pessoas que foram para o corredor da morte. E eles tentaram mapear o que faz uma pessoa feliz, o que dá sentido para a vida. Relacionamentos saudáveis. A partir do momento que você se relaciona bem com os outros, com a tua família, você tem essa sensação de bem-estar, de felicidade. Então nós precisamos desenvolver em torno de nós, né, uma outra forma de viver. Nós precisamos cultivar emoções positivas, pensamentos positivos, acreditar que o mundo é uma construção. Como dizia Saint-Exupéry, né? O futuro não é um lugar para onde nós estamos indo, é um lugar que nós estamos construindo. E eu gostaria de deixar uma mensagem para encerrar, que é da Marianne Williamson, uma escritora extraordinária, que ela fala do nosso medo mais profundo, né? Ela diz que as pessoas são seus próprios condutores de escravos. Olha só, em vez de serem escravos de um senhor fora de si, colocaram esse senhor dentro de si. Esse mestre é duro e cruel. Não lhes dá um momento de descanso, proíbe-lhes o gozo de qualquer prazer, não lhes permite fazer o que querem. Se o fizerem, o farão furtivamente ou às custas de uma consciência culpada. Até a busca de prazer é obrigatória quanto ao trabalho. Não os afasta da inquietação contínua que invade suas vidas. Na maioria das vezes, diz ela, eles não estão cientes disso. Mas o nosso medo mais profundo é não sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que sejamos poderosos além da medida. Veja bem, é a nossa luz, não é a nossa escuridão o que mais nos assusta. Nós nos perguntamos, quem eu sou para ser brilhante? Quem eu sou para ser lindo, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem você não deve ser? Ela questiona. Quem você não deve ser? Você é um filho de Deus. Seu brincar de pequeno não serve ao mundo? Não há nada de esclarecido em encolher, para que as outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Todos nós devemos brilhar, Ademar, como crianças fazem, sem medo. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. Não está apenas em alguns de nós, está em todos. E ao deixarmos a nossa luz brilhar, inconscientemente nós damos a permissão para que as outras pessoas façam o mesmo. À medida que nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença liberta os outros. Muito obrigado. Está aí, então, a participação aqui no programa Lagoa Debate desta segunda-feira do psicólogo Flávio Alberto Weber. O nosso programa vai ficando por aqui. Conta com o apoio de Moana Kids e Super Deboni, o Super da Família. O Lagoa Debate voltará na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, pré-aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar.
Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoite. Super Deboni, o Super da Família. No mês de aniversário Moana Kids, tudo em 10 vezes sem entrada e sem juros. E você ainda concorre a R$33 mil em cadernetas de poupança da compra premiada CDL. A Moana Kids recebeu a coleção Primavera-Verão, que está um arraso. A Moana Kids veste do PBB ao tamanho 18. Venha conferir na loja, abra o seu crediário facilitado, apenas CPF e RG e pronto, você parcela em 10 vezes sem entrada e sem juros, no mês de aniversário Moana Kids. E você ainda concorre a R$33 mil em cadernetas de poupança da compra premiada CDL. Acesse as redes sociais e confira sempre as novidades. Moana Kids, na 7 de setembro.